presidente BAP bateu o martelo e explicou as condições para a construção do estádio. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do Atlético de Madrid, que está de olho no técnico Filipe Luís para substituir o Simeone à frente da equipe espanhola. Vou falar dos jogadores pendurados e dos jogadores que foram cortados do treino de ontem. E vou explicar o motivo da desistência em vender o Wesley. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Uma semana que começou agitada pro Flamengo. Isso porque essa semana o Flamengo joga o último jogo da fase de grupos no Super Mundial, além de também já jogar o primeiro jogo das oitavas de final desse Super Mundial de clubes. Eu chego, é claro, com um caminhão de notícias e já pedindo a você que não é inscrito, cara, você não paga nada pra se inscrever no canal, é de graça. Então eu queria a sua atenção. Você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like, porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e vai ser muito importante pra nós aqui. Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Deixa aí o likezão, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando de Super Mundial, isso porque hoje os brasileiros já vão entrar em campo pela terceira rodada da fase de grupos. Hoje tem Botafogo e Atlético de Madrid, Inter Miami e Palmeiras. Vale lembrar que o Botafogo é o primeiro lá do seu grupo, o Palmeiras também é o primeiro do seu grupo, o Fluminense é o primeiro do grupo deles lá e o Flamengo é o primeiro do grupo, além de já estar classificado em primeiro lugar para as oitavas de final desse Super Mundial de play. Sobre o Atlético de Madrid, a informação que vem dos meios de comunicação lá da Espanha é que o Atlético de Madrid vê o Filipe Luís como um candidato ideal para substituir o Simeone. Dentro de uma hierarquia, eu posso até dizer assim, entre aspas, a informação que vem de Javi Gomorra, do Mundo Desportivo, é justamente essa, que o Atlético, eles já tem assim, no Filipe Luís, meio que uma bola de segurança, sabe? Se for precisar negociar um técnico, se o Simeone for sair, o Simeone que já balançou lá por diversas vezes, o primeiro nome da lista de contratação para o Atlético de Madrid seria o Filipe Luís. Vale lembrar que o técnico Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o final deste ano e que a partir agora de julho ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outra equipe do mundo. Então, assim, é bom a gente ficar muito atento quanto a isso, porque o Filipe Luís é um técnico que vem se valorizando, é um técnico que vem fazendo um bom trabalho, são muitas qualidades que ele tem, uma leitura muito boa de jogo e uma vivência muito grande no futebol europeu, o que pode aí fazer com que os clubes europeus atraiam a atenção para o treinador. Então a informação é: o Atlético de Madrid está de olho no Filipe Luís e sim, considera ele como um substituto ideal na hierarquia do time, até pela pessoa e pelo conhecimento e também pelo profissional que é o técnico Filipe Luís. Vamos ficar de olho aí, não podemos dar mole com ele. Bom, deixa eu explicar uma coisa a vocês aqui sobre o estádio e depois que eu terminar de explicar, eu vou perguntar se você concorda ou não com o BAP. Ontem o BAP, ele deu uma entrevista lá no treino do Flamengo, não foi nem bem uma entrevista, assim, ele foi lá, na verdade, para entregar o prêmio, uma homenagem, né, ao pessoal da Universidade de Stuttgart, onde o Flamengo foi recebido e treinou durante todo esse tempo da fase de grupos. Agora o Flamengo está vindo para Orlando, hoje o Flamengo chega aqui na cidade de Orlando e aí tem entrevista de tarde, tem uma série de coisas na parte da tarde hoje. Então, só para eu poder explicar para vocês, o BAP ele deu essa entrevista e ele falou justamente sobre a questão do estádio. Ele disse que se for que está sendo feito todos os estudos, e todos os estudos que foram feitos até hoje, nenhum deles aponta a possibilidade de construir o estádio no tempo em que foi prometido, para entregar ali em 2029, e também não aponta um jeito de se construir o estádio com o valor que foi falado ali, de 1 bilhão, 2 bilhões e pouco ali. Não, vai ficar muito mais caro e não dá para construir nesse tempo. E ele disse que ele está tomando muito cuidado para não tomar uma decisão assim, movido pela emoção, movido pelo coração e errar lá na frente. Inclusive, ele citou o exemplo do Corinthians. Ele disse, em 2012, o Corinthians foi campeão brasileiro e campeão mundial. E todo mundo achava que depois de 2014, quando inaugurasse a Arena Corinthians, o Corinthians ia voar. E não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. O time andou muito para trás, se afundou em dívida. E ele disse, se for para afundar o Flamengo em dívidas, a gente não vai construir o estádio, ao menos por agora. Se for para
para afundar em dívida, não constrói. Se for para fazer o Flamengo virar uma SAF, também não vai construir o estádio. Chegou a citar o fato do Flamengo ter o Maracanã pelo menos por mais 19 anos. Ele disse, eu tenho o Maracanã por 19 anos. Então eu posso fazer um estudo muito minucioso, eu posso fazer um estudo muito tranquilo, muito detalhado e tomar todos os cuidados, todos os riscos para não prejudicar o Flamengo. Foi o que disse o BAP sobre a situação do estádio. É óbvio que o estádio é um sonho para todos os rubro-negros. Todos nós sonhamos com isso. Mas a gente tem que ter o pé no chão e tomar muito cuidado, porque é uma obra muito grande, é uma situação assim que vai muito dinheiro, que vai... E obra, pô, imagina, faz uma obra na sua casa, cara, é aquela correria. Imagina levantar um estádio assim, é bem difícil mesmo. Essa é a posição do presidente BAP. Bom, o Flamengo ontem 3 jogadores não foram para campo, o Gerson, o Ayrton Lucas e também o Nico de la Cruz. O Gerson e o Ayrton Lucas ficaram na parte interna fazendo um controle de carga, enquanto o Nico de la Cruz segue ali o planejamento do departamento médico na questão dos treinamentos. O Flamengo tem jogadores pendurados, né, para esse jogo de amanhã e tem que ficar muito ligado com essa situação dos pendurados, por quê? O cartão amarelo não zera nas oitavas de final. Então você tem Bruno Henrique, Eric Pulgar, Gerson e Gonzalo Plata. Levaram cartão amarelo. E na Copa do Mundo de Clubes 2 cartões amarelos fora do próximo jogo. Então, por conta disso, o técnico Felipe Luiz ele pode poupar esses jogadores, né? Porque aí você não perde ele para as oitavas, visto que nas quartas de final já zera todos os cartões amarelos. Vamos ver como é que vai ficar também tudo isso. Vamos ver como é que o Flamengo vai gerir isso. Amanhã tem um jogo contra o LAFC, né? Que é Los Angeles FC. É assim que eles falam. Não fala LA, não, são LA. Tem um jogo contra o LAFC aqui em Orlando e o Flamengo, é claro, já está classificado. O técnico Felipe Luiz, a tendência, vou até perguntar isso para ele hoje, é que ele rode o elenco e que ele mude algumas peças para essa partida de amanhã. Uma outra situação que eu preciso falar com vocês é a situação do Wesley, porque o presidente BAP também falou sobre essa questão de vender jogadores. Ele disse assim, ó, não adianta vender os jogadores, fazer o dinheiro e perder um título na frente. O Flamengo não é banco. A nossa ideia é ganhar tudo. E ele falou que chegou proposta realmente para o Wesley e que o Flamengo não aceitou a proposta por Wesley. E ele disse que ele só vai vender qualquer jogador do Flamengo, só vai vender qualquer atleta do Flamengo se o Flamengo tiver uma peça de reposição para contratar, tipo, vai vender, tem que contratar alguém. Se, além da peça de reposição, o Flamengo não for ter, né, perda desportiva e também ele não quer, né, ele deixou muito claro isso, ele não quer vender o jogador, como ele disse, e chegar ali na frente e perder um campeonato por falta daquele jogador ali específico. Sendo assim, gente, o que a gente entende é o seguinte, o Flamengo vai dificultar a vida de quem quiser vir no Flamengo para poder comprar jogador. Vocês lembram no começo do ano que o Fabrício Bruno foi pro Cruzeiro, que o Flamengo dificultou bastante a saída, cobrou que fosse pago à vista, e depois outra imposição, depois outra e outra e outra? É a mesma coisa agora com o Wesley e com quem for para ser vendido no meio do ano. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação, mas o fato é que o Flamengo deixou claro que não vai vender jogador para fazer dinheiro, que a principal meta do Flamengo na temporada é ganhar título e não só ganhar dinheiro. Ele disse que o Flamengo não é banco, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Hoje à tarde tem entrevista coletiva com o técnico Felipe Luiz aqui em Orlando. Também vai ter uma zona mista ali, alguns jogadores vão falar na beira do campo. E na medida que as coisas forem acontecendo, eu vou informando vocês de tudo, tá certo? Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e vai ser muito importante para todos nós, tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. A notícia caiu como um misto de balde de água fria com um gole de realidade. O presidente BAP bateu o martelo e falou, com todas as letras, que a construção do estádio do Flamengo, pelo menos por agora, não vai sair do papel, não do jeito que a torcida sonha, não nos prazos que foram ventilados, nem com os valores que circulavam nos bastidores. E, como torcedor, não tem como esconder a frustração. Sonhar com um estádio próprio não é novidade para ninguém que carrega o escudo do Flamengo no peito. Esse desejo atravessa gerações. Desde moleque, ouvimos nas arquibancadas do Maracanã, no radinho de pilha da vovó, nos bares da cidade e nos grupos de WhatsApp. Um dia o Flamengo vai ter a sua casa. Não um estádio qualquer. Um templo, um santuário exclusivamente rubro-negro. Feito por nós e para nós.
E quando surgem promessas, entrevistas, maquetes digitais e empolgação nas redes, o coração da nação acelera. Parece que o sonho está ali, ao alcance da mão. Mas aí vem o BAP e joga a real. Ele foi claro, nenhum estudo técnico feito até agora garante a viabilidade de construir o estádio no prazo estipulado. Também não bate o orçamento, o custo final é muito maior do que aquele valor de R$ 1 ou 2 bilhões que foi ventilado por aí. E ele disse, com todas as letras, que não vai colocar o Flamengo em risco, que não vai se deixar levar pela emoção para tomar uma decisão que pode afundar o clube financeiramente. E olha, apesar do coração gritar vai, a razão entende o que ele quis dizer. É o tipo de declaração que machuca, mas que tem um fundo de sabedoria. Ele citou o exemplo do Corinthians, que viveu uma fase gloriosa com títulos gigantes, construiu a arena, e depois ficou preso em dívidas que mudaram o rumo do clube por anos. O Flamengo não pode cair nessa. Não pode se deixar seduzir por um projeto grandioso que, lá na frente, se transforme num fardo. E o BAP garantiu, se for para virar SAF, se for para fazer loucura com grana que não tem, se for para hipotecar o futuro, não vai sair estádio nenhum. Mas, e aqui falo como torcedor apaixonado e inconformado, não dá para viver só de cautela. E planilha? A gente entende a prudência, mas cobra o planejamento. Queremos saber, se não é agora, quando vai ser? Qual é o plano de verdade? Onde está a transparência, o cronograma, o estudo realista? Porque a torcida não aguenta mais viver à base de promessas e intenções. Estádio próprio não é só obra física, é construção de identidade, é independência, é patrimônio. É o passo final para consolidar a hegemonia que o Flamengo vem tentando estabelecer há anos. E aí, no meio dessa história do estádio, surge outra notícia que deixa a nação em alerta. O Atlético de Madrid está de olho em Felipe Luís para substituir o Semian. A informação vem da imprensa espanhola, e não é qualquer rumor. O nome do nosso técnico está, sim, na lista de prioridades do clube espanhol. E isso não é por acaso. Felipe Luís vem fazendo um trabalho sólido, inteligente, com leitura tática de quem viveu o futebol europeu por dentro. E mais, ele é um cara respeitado, ídolo lá e cá, com uma cabeça de treinador moderno. É claro que os caras estão de olho, mas aí entra de novo o erro da nossa diretoria. Por que esperar o técnico ser cobiçado para começar a negociar renovação? Felipe tem contrato até o fim do ano e, em julho, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. De graça. Ou seja, podemos perder um profissional de altíssimo nível, em construção, sem ganhar um centavo. E o mais grave, no meio de uma temporada em que o Flamengo está brigando por tudo, inclusive um super mundial. Isso é planejamento? A sensação é de que a diretoria vive apagando incêndio, sempre reagindo ao invés de agir. Felipe já mostrou que merece uma aposta de longo prazo, que o Flamengo deveria investir nele, cercá-lo, oferecer estrutura, projeto, segurança. E agora, com o Atlético sondando, a pressão aumenta. Se ele sair, o baque vai ser enorme e a torcida vai cobrar. Já está cobrando, aliás. Enquanto isso, no campo, o elenco se prepara para as oitavas de final do Super Mundial. Já estamos classificados. Sim, mas o jogo contra o LAFC Los Angeles FC é importantíssimo para manter o ritmo e garantir que os principais jogadores cheguem bem fisicamente e mentalmente para os mata-matas. E aí vem outro ponto, 3 jogadores foram cortados do treino: Johnson, Ayrton Lucas e Nico de la Cruz. 2 por controle de carga, o Nico por conta do planejamento do departamento médico. E tem mais, alguns jogadores estão pendurados com cartão amarelo. Bruno Henrique, Pulgar, Johnson e Gonzalo Plata. 2 cartões e o jogador está fora do jogo seguinte. Como os cartões não zeram nas oitavas, o Felipe pode ter que rodar o elenco, poupar peças importantes. E aí entra o dilema, preservar para ter nas quartas ou manter a força máxima para não perder embalo? O técnico vai ter que ser cirúrgico. Mas, conhecendo o Felipe, dá para confiar. Por fim, uma decisão que me fez bater palma de pé: o Flamengo recusou proposta pelo lateral Wesley. E o motivo foi claro e firme: o Flamengo não é banco, disse BAP. Não adianta vender jogador para fazer dinheiro e perder título. Essa frase tinha que virar bandeira na arquibancada. Porque é isso que a gente quer. Chega de vender promessas no meio da temporada, de perder titular para fazer caixa. O torcedor quer elenco forte até o fim do ano, quer taça, quer campanha sólida. E se for para vender, que seja com reposição à altura, com planejamento, com visão desportiva. A postura da diretoria nessa questão foi exemplar. Não pode ser exceção, tem que virar padrão. O Flamengo tem que ser difícil de negociar, tem que ser firme. Se quiser jogador Domingão, paga à vista e aceita as condições. E só vende se for vantajoso para o clube dentro de campo, não só no bolso. Resumindo, o Flamengo vive uma semana de decisões importantes, dentro e fora do campo. A entrevista do BAP deixou claro que o estádio ainda é um sonho distante, que o clube não vai arriscar as finanças por um projeto grandioso, mas ainda incerto. Ao mesmo tempo, temos um técnico cobiçado na Europa,
e um elenco que precisa ser gerido com inteligência. E a torcida, como sempre, está atenta. Queremos um Flamengo forte, vencedor, responsável, mas também ambicioso. A prudência é importante, mas não pode engessar a ousadia. O estádio pode não sair agora, mas tem que continuar sendo perseguido. Felipe não pode sair de graça. Wesley não pode ser negociado sem reposição. O Flamengo é gigante demais para ser amador em decisões estratégicas. E enquanto tudo isso acontece, a nação segue empurrando, cantando, sonhando. Porque a gente acredita. A gente sempre acredita. E o nosso maior patrimônio, como sempre, vai continuar sendo a torcida.